Está entrando no ar Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan. Bom dia, ouvintes da Manchete Online. Está no ar o Encontro com a Justiça, hoje com o time completinho. Alô, você aí, essas meninas que passaram essas semanas todas telefonando para cá, reclamando pela ausência do desembargador Rogério de Oliveira. Ele está aqui com olho novo, enxergando tudo maravilhosamente bem. Seja bem-vindo, meu querido Rogério de Oliveira. Estava fazendo falta aqui. Segundo as informações da equipe técnica, nossa audiência caiu aqui em mais de 60% com a sua ausência. Vamos recuperar esta audiência e já estamos recuperando hoje com o auditório cheio, tá vendo? Você voltou, auditório cheio, estamos aqui saudando os nossos convidados, alunos da Universidade Estácio de Sá de Madureira. Alô, Madureira, aquele abraço. Aline Souto Batista vai fazer um monte de perguntas. Tem uma Janaína aqui que não incorporou nada, essa Janaína que está aqui. Janaína Estrela de Sá, essa não incorporou, gente, essa tá... E da Universidade também, Estácio de Sá, Menezes Cortes, querida Roseli Santos Firmino. Hoje contamos com a presença ilustre do Celso Pontes, que é músico profissional, e hoje o programa tem tudo a ver com ele. Celso é deficiente visual e veio aqui justamente em razão do tema do nosso programa de hoje, que é com o professor Luiz Calina, que vai falar sobre a exposição que está no Museu Histórico Nacional, Diálogos do Escuro. Como o nosso time está completo, nós estamos aqui com o poeta Antônio Carlos Esteves, que já está preparando a sua poesia aí para saudar os nossos convidados, e o jornalista já está com carteirinha e tudo, agora é jornalista de verdade, jornalista, cientista político, e nas horas vagas também desembargador João Batista Damasceno. É o bico que ele faz. E agora esse bico vai ficar gordo, né? Porque o acordo que o Supremo fez lá com Cunha, com Chico Cunha, ficou legal, né? Agora a gente vai ser rico. Zé, 40%, né, Ciro? Que beleza isso, né? Não é 40%, não. Isso é a mídia que anuncia isso, mas é 16% em 3 parcelas. Ah, não, então tá pouco. Né? Não, esse ovo de Páscoa vem murchinho. Eu pensei que nesse momento de crise nós seríamos os únicos beneficiados aí. Mais uma vez. Bom, gente, hoje o nosso convidado é um convidado muito especial. Eu fui a essa exposição, fiquei muito impactado. Exposição Diálogos do Escuro. E a nossa produção, a nossa produtora Márcia Góes, fez o convite e ele aceitou prontamente. Ele é um empreendedor cultural. E está aqui o professor Luiz Calina, Diálogos do Escuro. Vamos dar a palavra já para o autor, para quem gestou essa exposição, que na verdade já percorreu grande parte dos continentes, já foi uma exposição que passou por vários continentes, e o Luiz Calina é a melhor pessoa para falar. Qual é o objetivo, qual é a intenção de fazer a gente passar e dialogar no escuro, Luiz Calina? Muito bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, doutor Ciro. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu vou seguir essa linha. Já passou realmente por 40 países, 140 cidades nos 5 continentes. E ela surgiu com o objetivo de mostrar para nós que vemos como é a vida de um deficiente visual, como é o sentido da vida. Então é um conceito de empatia, você se colocar no lugar do outro. É muito fácil você falar sobre as dificuldades, seja de um deficiente visual, auditivo,
cadeirante. Quando você passa pela experiência, aí sim, se colocando no lugar do outro, você consegue identificar essas dificuldades e, com certeza, fazer de nós pessoas melhores, uma cidade melhor, um país melhor. Então, quer dizer, virarmos cidadãos. Qual é o conceito da exposição? Você entra num espaço totalmente escuro, no nosso caso aqui no Brasil, por 45 minutos, e seu guia é um deficiente visual. Você passa por ambientes que simulam a cidade. Eu não vou dizer quais são os ambientes para não tirar a graça de quem ainda não foi. Mas você entra num ambiente e, através dos outros sentidos, ou seja, da audição, do tato, do olfato e do paladar, que é uma possibilidade, você sente aonde você está. Você consegue identificar a localização, o tipo de ambiente, você interage com as pessoas. E por que diálogo? Porque você conversa com o seu guia, que é um deficiente visual, você tem a oportunidade de fazer qualquer tipo de pergunta para ele sobre a vida dele. Coisa que, pelas pesquisas, muita gente não tem essa oportunidade. Muita gente nunca teve contato próximo com o deficiente visual, a ponto de poder fazer uma pergunta para ele. E nós estamos preparados, e os guias principalmente estão preparados, para responder qualquer tipo de pergunta. Nada vamos dizer, é tabu, nada é constrangedor. Qualquer curiosidade. Todos os guias são deficientes visuais? São deficientes visuais totais ou baixa visão. Baixa visão é menos de 5 a 10% de visão, ou seja, todos andam de bengala, têm dificuldade de visão, usam os aparatos tecnológicos, enfim, todos com deficiência visual. E você pode fazer qualquer tipo de pergunta, tanto das mais básicas, como eu te ajudo na rua, as mais conceituais, como você sonha, como um deficiente visual sonha. Afinal de contas, quem nunca teve visão... Que tipo de sonho seria? Né? Exatamente, não tem memória visual. Então, como seria o sonho? Cada um tem uma história. Aqui no Rio nós temos 10 guias. Alguns perderam a visão no nascimento, ou seja, nunca enxergaram. Alguns perderam na infância, adolescência e idade adulta. Quem perdeu na idade adulta tem a memória visual de tudo. Então, se você fala para ele, o pôr do sol está lindo, ele tem a referência do que é um pôr do sol. E quem nunca enxergou? Como pensa num pôr do sol, que é alguma coisa que uma audiodescrição é muito difícil? Você sabe que o programa trouxe aqui um deficiente visual, até um defensor público, né, que deu uma aula aqui pra gente. Né? Assim, de bem com a vida, claro, enfrentando as dificuldades do momento dele, né? Mas assim, deixou bem de ver que o cara foi levando e foi vencendo a vida dele. Eu passei por esse problema nesse período, e até coincidência, o programa ser sobre isso hoje, que eu estou me recuperando de uma cirurgia no olho, decorrente do descolamento de retina. E eu quase perdi a visão do meu olho sem saber, porque eu não sabia que era descolamento, e fui levando, cada vez coçando o olho e cada vez mais descolando a retina. Vai ficando pior, quase que eu vou embora, uma bobagem minha, e a gente sente a importância que é uma visão, né? Olha a importância da declaração do desembargador ouvinte. Cuidado, você que está ouvindo, você também pode estar acometido de um mal dessa natureza, né? Então, o programa vale, meu caro professor, por causa disso, porque nós transmitimos a experiência, não só física, mas esta a que o senhor se refere, que é o que há por trás. Esse escuro, ele não é o escuro da falta de luz, ele é o escuro da falta de memória. A pessoa não sabe o que é. Professor Luiz, com certeza, é difícil. É interessante essa sua abordagem de que há uma mudança do protagonismo, né? Sim. Porque o deficiente visual é que passa a ser o guia. Inversão de papéis. É inversão de papel. Né? E empatia. E a empatia. Como é que tem sido isso para os guias? Como eles têm relatado isso? Eu tenho um amigo que é deficiente visual, perdeu a visão ao nascer. Sim. Né? Portanto, ele teve visão nos primeiros minutos de vida, os meus momentos de vida, mas não tem memória. Não tem memória. Disso, né? A memória se forma depois. E ele me relata coisas, eu rio muito quando ele me conta, que ele entra num ônibus um dia de chuva, e a pessoa se senta assim, mas o que você está fazendo na rua hoje? Né? Como se um deficiente visual, né, num dia que chove, ele tivesse que ficar necessariamente confinado dentro de casa. Né? Ou num outro ônibus que ele entra, o cobrador falou com ele, olha, tem um coleguinha seu lá na frente.
Como se todos se conhecessem. E aí você fala, que coleguinha, por quê? Ele também não enxerga. Eu falo assim, mas peraí, esse ônibus aqui deve ter 40 lugares, não sei quantas pessoas tem aqui. Essas pessoas que enxergam são seus coleguinhas. Né? Exatamente. Então, ele conta essas relações que ele estabelece. Né? Tem muita coisa assim. E como é que tem sido, né? Como é que essas pessoas, esses guias, têm relatado essa experiência, né, desse protagonismo, né, nessa inversão de papel? Eu queria pedir permissão para tomar carona na indagação do desembargador, porque nós temos que aumentar o valor dos outros sentidos, né? Em especial do tato, né? O desejo sexual, ele não some, ele não precisa da visão, embora quem a tem tire proveito disso, mas ele é o dom da vida. É muito interessante que vocês já pegaram vários temas para explorar. O primeiro deles eles contam histórias muito interessantes, é muito divertido conversar com as pessoas. Na verdade, você esquece que eles são deficientes visuais. Conversando com eles, a deficiência visual não é a característica fundamental. Tem deficientes visuais que são divertidos e com certeza tem uns que não são divertidos. Tem bem-humorados e tem mal-humorados. Como qualquer pessoa. Como qualquer pessoa. Então você fala, o deficiente visual é positivo, não é positivo, ou é bem-humorado, não existe. Como você não pode falar que uma loura bem-humorada, uma loura mal-humorada. Tem as louras bem-humoradas e as louras mal-humoradas. Não tem nada que unifica as louras também, né? Não, exatamente, qualquer pessoa. Eu estou dando exemplos, né? O deficiente, a loura, o alto, o baixo, enfim, o gordo. Todo mundo fala que o gordo é bonachão. Tem gordo mal-humorado, enfim. Então, não existe uma característica. Um dos guias até conta uma história que falou, poxa, uma vez eu fui ajudar um deficiente visual a atravessar a rua, aí perguntei para ele, você quer ajuda? Ele falou, não quero, não preciso de ajuda. E ele falou, e aí? Ele falou, acordou virado, que nem poderia acontecer com você. Mas voltando à sua pergunta específica, eles não consideram isso um trabalho, os guias. O projeto, depois eu vou contar sobre o projeto também, mas ele no mundo já deu trabalho a 7 mil deficientes visuais. Também é uma coisa interessante, como já passou por 140 cidades, inclusive ele tem 4... Nasceu na Alemanha, né? Nasceu na Alemanha. Daqui a pouco eu conto essa história, mas hoje em dia tem 4 permanentes e as outras são assim itinerantes, ficam durante um tempo. As permanentes são em Frankfurt, Hamburgo, Singapura e perto de Tel Aviv, Israel. São as 4 permanentes. E 7 mil deficientes, 10 aqui no Rio, 14 em São Paulo, então a gente está com 24 pessoas com deficiência trabalhando. Eles consideram uma missão diferente de um trabalho, porque o que eu digo também, eles são deficientes, mas não são incapazes. Podem fazer uma série de atividades. Não podem algumas, claro, não podem ser selecionadores de produtos num controle de qualidade, claro, porque a visão impede. Mas eles podem fazer uma série de coisas. De perfume, sim. Cerveja. Podem ser advogados, podem ser psicólogos, podem ser, enfim, uma vasta gama de atividades. Mas aí é uma atividade como a nossa, que a gente também escolhe, né? Vocês são desembargadores. Eu gostaria de confessar os meus pecados com um padre deficiente visual, porque ele não me veria, não se chocaria tanto. Vai parar o tempo. Vamos fazer um pequeno intervalo, Luiz, depois você volta, porque está muito interessante aqui, como eu já esperava que fosse a sua vinda aqui no nosso programa Encontro com a Justiça, que aliás é cega também.